Muito boa noite a todas e todos. Eu sou o professor Edson Cruxem. Nós estamos iniciando o primeiro bate-papo de 2022, que é o quinto encontro dessa atividade, promovida pelo Laboratório de Estudos do Mundo Árabe e Islã, o LEMAI, e pelo Laboratório de História Social e Política, o LAISP, ambos laboratórios do curso de História da Universidade Federal do Pampa. A temática de hoje é a colonização israelense da Palestina. E o convidado para explorar essa questão tão delicada e relevante é o professor Bruno Ubermann. Apresentando um pouco o nosso convidado, o professor Bruno faz parte do curso de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é bacharel em Comunicação Social e Jornalismo pela PUC de São Paulo, mestre e doutor em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação São Tiago d'Antas, vice-líder do Grupo de Estudos sobre Conflitos Internacionais e pesquisador do Instituto Nacional de Estudos de Ciência e Tecnologia para o Estudo dos Estados Unidos. Desenvolve pesquisas na área sobre colonialismo, racismo e capitalismo, com ênfase nos estudos da Palestina e Israel, neoliberalismo, espaços urbanos, geopolítica do Oriente Médio e política externa dos Estados Unidos e do Brasil para o Oriente Médio. O professor Bruno vem para nos ajudar a esclarecer e pensar um pouco sobre esse processo de ocupação territorial, colonização, limpeza étnica e racismo, que começou bem antes da declaração do Estado de Israel, em 48, e de que forma, cada vez mais, a política de Estado israelense vem se constituindo num sistema de apartheid, né, impondo restrições severas à população árabe palestina. Antes de passar ao início da atividade, eu gostaria de lembrar que as pessoas que estão nos assistindo através do YouTube podem fazer perguntas através do chat a qualquer momento do desenvolvimento da atividade. E as perguntas vão ser repassadas depois para o convidado. Mas, para o final do encontro, a organização vai disponibilizar um formulário de presença para emissão de certificado para ouvinte. E agora, sem mais delongas, eu passo a palavra para o meu colega, o professor Kaiowá Alalan, para que a gente possa começar o nosso bate-papo. Bruno, satisfação, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Perdão. Não, só queria agradecer o Edson, o Kaiowá, o pessoal aí do LEMAI pelo convite, prazer. Boa noite, Bruno, né? Acho que agora fazer a apresentação oficial, um prazer contar contigo aqui nesse nosso bate-papo, como o Edson já te apresentou, uma referência, né, cara, nos estudos relativos à Palestina, resistência, né, do povo palestino, e para nós assim, é uma felicidade enorme, né? O LEMAI, né? Inclusive aqui ressaltar que a meninada está no feedback aqui, o Henrique, a Gabriela, toda essa turma, né, Edson, vem abrindo um flanco dessa agenda de pesquisa, né, vinculado ao mundo árabe, mas com muito fortalecimento em relação aos estudos da experiência em torno da Palestina, né? E a gente elencou algumas questões aqui que são os nossos referenciais, como disse o Edson, né? Dialogando, inclusive, com a equipe do LEMAI, né? E que também tangenciam muito o que tu tem abordado em outros espaços, né, Bruno? É interessante lembrar que a tese de doutorado do Bruno foi premiada, né, uma referência, né, nesse sentido. E aí a primeira questão parte desse pressuposto, né? Em entrevista que tu realizou ao Opera Mundi no ano passado, tu defendeu que Israel era uma democracia racista, né, caracterizando a ação do Estado dentro de um apartheid, né? Aliás, essa caracterização do apartheid é fundamental para a gente, né? A gente vem dialogando em relação a isso, o próprio Henrique, né, apresentou no seu trabalho de conclusão de curso essa abordagem. Tu poderia explicar um pouco melhor esse entendimento que tu tem dessa democracia racista, né, e essa perspectiva, né, de fazer uma leitura, né, do apartheid em torno das ações do Estado de Israel? Obrigado, Kaiowá, pela pergunta. Então, isso não é uma conceitualização minha. Originalmente, eu tomei emprestado essa ideia de um filósofo daqui de São Paulo, que chama Douglas Rodrigues Barros,
eu acompanho o trabalho dele e tudo mais, e eu vi ele falar de uma entrevista numa crítica à ideia de democracia racial aqui no Brasil, né? Que eu acho muito apropriada, né, para a gente compreender o que de fato é a democracia liberal burguesa, né, que a gente tem aqui no nosso território, né? E que ela, né, ela é racialmente estruturada, né? Acho que isso que é o cerne dessa questão quando a gente pensa essa democracia racista, né? Porque eu acho que é uma ideia, né, que é interessante para a gente pensar o que é viver sob apartheid, né? Que é a vida que nós temos aqui no Brasil e a vida que os palestinos israelenses têm lá na Palestina, né? E porque eu vivo sob democracia, né? Eu sou branco, eu vivo aqui na Zona Oeste de São Paulo, eu fui criado como um indivíduo de classe média superior, né? Estudei em escolas privadas, eu participo de ciclos de participação democrática, né? Eu tenho minha cidadania cumprida em larga escala, né? Apesar de com defeitos, eu voto e elejo meus representantes, me sinto representado, em certo sentido, pelos meus representantes, tenho acesso a eles se eu quiser, né? E em meio às imperfeições que toda democracia liberal pode ter, eu vivo uma vida digna, né? Eu tenho dignidade enquanto cidadão aqui brasileiro, né? E, enfim, né? Só que daí você anda alguns quilômetros aqui, você chega, por exemplo, na favela de Paraisópolis e qualquer outra comunidade marginalizada, onde vivem populações racialmente identificadas enquanto inferiorizadas, né? Que são as populações negras, populações pardas, como se diz o censo, né? Elas não têm o mesmo acesso à democracia liberal burguesa que eu tenho, né? Então, né, isso acho que a polícia invade a casa delas, elas podem ser expulsas das suas casas a qualquer momento, elas vivem num território onde não há direito de propriedade de forma geral, onde vigora a informalidade, né? São pessoas que, para fazer cumprir as leis trabalhistas, é muito mais difícil do que em situações que eu sou envolvido, né? São pessoas que estão submetidas a dificuldades de acesso ao processo eleitoral muito maiores do que eu tenho, né? Enfim, diversos outros mecanismos que restringem a cidadania deles. São cidadãos de segunda classe, né? Mas são cidadãos, de alguma forma. Né, porque eu acho que é dessa cidadania que é importante a gente integrar a análise com as dinâmicas do capitalismo, né? É uma cidadania segunda classe porque são populações integradas às dinâmicas do capitalismo brasileiro, né? Portanto, elas, né, o capitalismo brasileiro precisa do trabalho barato delas, né? Precisa do consumo delas, né? E dos crediários dela, do endividamento delas. Enfim, né, são pessoas integradas ao capitalismo. Né? O próprio Douglas Rodrigues Barros, ele usa um conceito no trabalho dele, que chama lugar de negro, lugar de branco, se eu não me engano. Enfim, que chama espaço algébrico do poder. Né, e como o desenvolvimento desigual e combinado entre os brancos e os negros, né, produz essas dinâmicas, né? Então, por mais que uma população pode ser, ela é ao mesmo tempo excluída e incluída, né? Isso é muito importante quando a gente pensa as dinâmicas do capitalismo. O trabalhador, ele é alienado e incluído nas dinâmicas do capitalismo, né? Porque ele precisa ser incluído para ser explorado. Só que aí que é muito interessante, né? Tem aqueles que não são incluídos, né? Que acho que a gente pode até chamar de não cidadãos, né? Que eu caracterizo de forma geral as comunidades indígenas brasileiras, né? As comunidades ribeirinhas, realmente as comunidades que vivem, né, no campo, né? Onde elas podem ser mortas, né? De forma geral, é o Estado que mata as pessoas na cidade, né? É a polícia, né? No campo brasileiro, né? São os próprios colonos,
né? E quando eu chamo de colonos, eu estou falando os pistoleiros que atuam, né, em benefício do setor agrícola brasileiro, dos mineradores, né, os arrozeiros, né, Raposa Serra do Sol, né, o caso dos arrozeiros, enfim, né, que constitui os assentamentos de expropriação das terras indígenas e demais terras dos povos tradicionais, né, os quilombolas, os ribeirinhos, né, e dessas populações, elas praticamente não têm acesso a nenhuma cidadania, né, tem, né, mas é a cidadania diferenciada, né, a cidadania é aqueles que vivem em territórios no qual a legislação brasileira atua de uma forma diferenciada, né? Que são os territórios indígenas, os territórios quilombolas, né? Que é um mix de proteção e exclusão, né? Esse paternalismo com o qual foi constituída no Estado brasileiro a forma pelo qual o Estado colonial brasileiro lida com as suas populações indígenas e demais populações tradicionais, né? É um processo de pacificação, eu gosto de classificar, né? Ou seja, são populações com as quais nem o trabalho é interessante, né? Porque daí entra uma dinâmica de raça e classe, trabalho e terra, que eu acho interessante a gente sempre interseccionar, né? Porque aquelas populações que são reproduzidas enquanto exército industrial e reserva, né, como o Marx gostava de dizer, mas populações sobressalentes, no qual a vida não interessa ao capitalismo. Se a vida não interessa ao capitalismo, então eles são inseridos naturalmente no processo do que o Mbembe chama de necropolítica. E não é por acaso que a Mbembe desenvolve o conceito de necropolítica dele estudando Gaza, né? Que é o local por excelência da necropolítica. Tem uma colega minha, a Isabela Agostinelli, que faz doutorado sobre Gaza, a gente inclusive está desenvolvendo um artigo, né, que é sobre distopias, né, e sobre viver morto, em certo sentido. Né? São 2 milhões de pessoas que vivem para serem mortas. Né? Porque a vida dos palestinos de Gaza quase não interessa aos israelenses. O seu trabalho é super mal explorado, subexplorado. Existe uma parcela muito pequena de palestinos que trabalha diretamente para israelenses, ou o seu trabalho produz mercadorias que são exportadas para Israel, porque pouquíssimas mercadorias de Gaza são exportadas para Israel, né? Porque você vive um bloqueio lá, né? A sua principal utilidade para os israelenses, no meu entender, né, é a sua resistência, né? A sua resistência violenta, preferencialmente. Né? A sua existência mínima enquanto seres humanos, porque ali se constitui uma espacialidade onde você pode bombardear, né, e testar armas e tecnologias militares livremente, sem nenhuma outra nação do mundo te perturbar, no máximo emitir uma nota de repúdio, como a Dilma fez em 2014, daí nem foi uma nota de repúdio, né? Ela só, sei lá, eu nem lembro exatamente como foi, mas ela criticou e não criticou o Hamas, né? Daí teve todo um negócio, os caras chamaram o Brasil de anão diplomático, né? Enfim, ou seja, quando você faz isso, cria uma crise, né? Quando você ameaça, né? E você é uma nação minimamente relevante como é o Brasil. Né? Se tiver um nó diplomático, se fosse um nó diplomático, os caras não teriam se importado. Né? Mas, enfim, mas um Brasil é um país com pouco poder, apesar de não ser um nó diplomático, né, nas relações internacionais. Ou seja, os caras, né, a demonstração da soberania em última instância, né, eles fazem o que eles querem e ninguém mexe com eles. Né? Eles assassinam milhares de pessoas todos os dias. Né? Então, eu estou falando do Brasil há meia hora, né, desde que a gente começou a entrevista, né, mas eu acho que isso é fundamental para a gente entender a Palestina, porque a Palestina não é diferente do Brasil nesse sentido. Né? Lá, a democracia racista ela é estruturada de uma forma distinta que a democracia racista brasileira. Né? Eu acho que ela é mais antidemocrática do que a democracia brasileira, né? Porque se você pergunta para os ribeirinhos que vivem lá no
no interior do país, ele é um cara que viveu, digamos, nasceu nos anos 50. Então ele pegou ali Juscelino, Jango, ditadura militar, redemocratização. Dificilmente, do ponto de vista dele, houve alguma alteração entre democracia e não democracia, do ponto de vista formal, né? Porque democracia é uma prática, né, acima de tudo. Ela tem que se realizar a partir da relação das pessoas, né? Pessoas que vivem em situações extremamente marginalizadas e pertencem a grupos socialmente subalternizados, mas mesmo brancos nessa situação, né? É uma coisa muito territorial, assim como na Palestina, eu acho, né? Não é indiferente a democracia e a não democracia do que nós brancos que vivemos de alguma forma a democracia liberal burguesa experimentamos, né? E de fato faz uma diferença para a gente, né? Enquanto, sei lá, quem foi submetido a expulsões por Belo Monte, né? A democracia brasileira foi muito pior que a ditadura, né? Então, né, o que a gente está dizendo por democracia aí, né? O Bolsonaro não faz muita diferença para eles, né? Então, em Palestina e Israel é a mesma coisa, né? Você tem os israelenses judeus que experimentam uma democracia como eu experimento aqui no Brasil, né? Você tem os palestinos cidadãos de Israel, né? Que tal qual as populações negras e marginalizadas das grandes cidades, são cidadãos de segunda classe ou até terceira classe, né? Porque entre os judeus há uma estratificação racial também, né? Entre os judeus Ashkenazim, que são de descendência europeia, e os judeus Mizrahim, que são de descendência africana e asiática, né? Há uma estratificação racial entre os judeus israelenses, né? E é importante notar que há essa estratificação racial somente em Israel, né? Porque lá o Estado é judeu, né? E o Estado judeu Ashkenazim branco, né? Então, os judeus não brancos, eles são inferiorizados, subalternizados. Isso só acontece na comunidade judaica de Israel, né? Por causa do poder do Estado, que age de uma forma racializada em relação a essas pessoas. Porque aqui no Brasil, você tem os judeus que são chamados de Mizrahim, que são os judeus separaditas, e os judeus Ashkenazim, como eu, e você não tem essa dinâmica de superioridade e inferioridade entre os judeus. Isso só existe em Israel. Em nenhum lugar do mundo os judeus dominam os judeus. Isso é produto da dinâmica do racismo e das questões de classe em Israel, né? Porque o Israel é produto de um processo de colonização por povoamento de natureza europeia branca, assim como é o Brasil, né? Assim como os Estados Unidos, assim como a Austrália, assim como a Nova Zelândia, enfim, diversos países, Argélia mais ou menos diferente, África do Sul, né? Entre outros processos. Então, né, então você tem os judeus israelenses, que são cidadãos, entre a sua estratificação social, você tem os palestinos israelenses, tem a cidadania israelense, que são palestinos que sobreviveram à Nakba de 1948, que foi a grande catástrofe palestina que criou o Estado de Israel e desapareceu com a nação palestina, né, destruiu a nação palestina, que foram integrados à sociedade israelense, ou seja, a sua vida, o seu trabalho importa, né? Daí, entre os palestinos dos territórios ocupados em 67, né, de Cisjordânia e Faixa de Gaza, você tem diferenças, não é igual, né? Os de Gaza importam muito pouco, como eu falei anteriormente, e os da Cisjordânia importam um pouco mais, né? Diversos palestinos, né, milhares de palestinos trabalham diretamente para o capital israelense em Israel, ou seja, trafegam da Cisjordânia para Tel Aviv, Jerusalém, diariamente. É um trabalho barato, acessível, né? Quase um trabalho estrangeiro acessível, né? Mas eles são não cidadãos, né? Porque no território de Palestina e Israel, né? Aquele triângulo, basicamente, aquele losango que é Palestina e Israel, né? Você tem a condição de um único Estado, eu gosto dessa ideia, né? Que são de dois autores israelenses, né? Da Zulay e do Ofir. Você tem uma soberania só. Você tem um único Estado-nação, que é Israel, né? E do interior desse Estado-nação, desse território, você tem outras formas de autoridade, né? Autoridades não soberanas que não exercem a autodeterminação sobre esses territórios, e o povo não é soberano, não tem autodeterminação, que é a Cisjordânia e Faixa de Gaza, né?
E nas comunidades palestinas no interior de Israel há formas alternativas de autoridade autônomas dos palestinos, né, conselhos, associações e tudo mais, né, mas que não são organizadas da mesma forma que é o governo da autoridade palestina em Gaza, que é liderada pelo Hamas, e da autoridade palestina na Cisjordânia, que é do Fatah, né? São organizações paraestatais, a gente chama, né? Mas que são atores não estatais, em última instância, né? Porque os direitos que os palestinos têm, né, naqueles territórios, eles têm alguns direitos, né? Eles não são, quando a gente fala não cidadãos, não é que eles não têm nenhum direito, né? Eles têm os direitos daquilo que a autoridade palestina pode lhes conceder, né? Como é acesso a uma educação básica, acesso à eletricidade, acesso à água, em alguns territórios eles têm, né, permissão de construir, né? A sua casa não vai ser destruída da noite para o dia, né? Enfim, existe uma representação política mínima que pode ser eleita, mas assim, democracia também não representação e voto não é algo que as lideranças da autoridade palestina gostam muito. Eles iam fazer uma eleição ano passado e desistiram, né? E dessa forma, né, você constitui essa hierarquia. Da mesma forma como aqui no Brasil é uma hierarquia racial da sociedade, lá também é uma hierarquia racial, né? Entre judeus e palestinos, aqui entre brancos, negros, indígenas, né? No interior desses principais grupos há outras estratificações, que são de classe, de raça, de território, né? Tem essas diversas formas da gente compor a identidade dos sujeitos, desses agrupamentos sociais, e constituir essa hierarquia, né? Então, é uma democracia racista. Eu acho que a democracia racista, em última instância, é a forma pela qual a democracia liberal burguesa se realiza universalmente, né? Eu acho que isso é importante destacar. Em todo lugar é uma democracia racista, né? Só que, né, eu acho que isso é mais verdade em contextos coloniais, né? Que é o que o Fanon disse, né, no Condenados da Terra, né? Você é branco, você é rico porque você é branco, e você é pobre porque você é negro, né? O burguês negro é explorado, é subalternizado, né? Eu gosto de falar que não há um checkpoint especial para a burguesia palestina que vive na Cisjordânia. Os caras são burgueses, mas eles são subalternizados, né? A raça está sobre a classe. Há dinâmicas distintas de raça e classe, né? Enquanto eu acho que em países não constituídos por processos coloniais, por exemplo, sei lá, Suécia, né? Lá também é uma democracia racista. Mas se você se torna um burguês e você, sei lá, tem uma descendência ugandesa, africana, de alguma forma, você passa a constituir, em algum sentido, acho que a burguesia finlandesa, e usufrui, né, da sua identidade de classe, dos seus direitos de classe, lá, passa a constituir, né, assim, deixa de ser explorado, eu acho, na Finlândia. Embora também a questão de também seja uma democracia racista, né? Mas essa diferença de raça em contextos coloniais, né, é distinta, né? Ela é mais estrutural, ela estrutura a sociedade, né? E a raça constitui um teto de todo um grupo social e não de indivíduos, né? Como pode ter em outros contextos no qual o colonialismo não construiu nações, né? Estados nacionais. Enfim, falei bastante. Vamos continuar. Sensacional, cara, ótimo, né? Tu viu que a gente aqui somos professores, mas a gente aprendeu com jornalismo sensacionalista, né? Já começamos com a primeira questão firme lá, né, que tu provocou no Opera Mundi, e sensacional, né? É interessante, né, Bruno? É isso, né? A forma como a racialização ela opera, né? A partir da lógica do capital, né? E agora, entre julho e agosto, a gente teve aquelas, né, dezenas de pessoas sendo assassinadas pelas ações do Estado de Israel, né? A maioria delas civis, muitas crianças, né? E é interessante a forma como esses corpos são abordados, né, pelas ações do Estado, né? Então, acho que é um caso máximo, né, desse processo do racismo da estrutura do Estado, né? Mas é interessante pensar um pouco a estrutura dessa democracia racista na linha do que tu defendeu na tua tese, né? Talvez essa pudesse ter sido, essa que eu vou fazer agora, a primeira pergunta, mas a gente quis te pegar
bem quente, né, nessa primeira questão, né? Então, assim, dentro da linha da tua tese, né, tu diz que tu caracteriza o Acordo de Oslo e o projeto colonial israelense como neoliberais. Aliás, inclusive, na forma como a construção, a proposta da construção do Estado palestino, esse suposto, né, teria sido pautado também a partir da lógica da iniciativa privada, né? Tu poderia fazer para nós essa leitura das ações do projeto neoliberal colonial israelense dentro desse princípio da ordem capitalista, Bruno? Os interesses, aproximações e acordos, por exemplo, internacionais, né? Porque a narrativa tradicional é aquela mítica religiosa, né? E a gente sabe que a consolidação construção e a consolidação do Estado de Israel se dá justamente dentro disso, né? Da lógica da ordem capitalista, né? E ela continua sendo cada vez mais, vamos dizer assim, fortalecida, né? A partir do que representa Israel no capitalismo, né? Da ordem do capitalismo. Se puder abordar um pouco isso a partir da tua tese, a gente agradece. Claro. Então, acho que os estudos mais interessantes contemporâneos que se faz sobre a Palestina e Israel busca exatamente analisar a economia política do processo colonial, né? E eu tentei fazer uma contribuição na minha tese de doutorado aqui, né? Que chama Colonização Neoliberal da Palestina, israelense da Palestina, acho que é isso, e que vai virar livro esse ano, né? Vai ser publicado pela Edu, que é a nossa editora aqui, e talvez seja publicado no exterior, enfim, né? Estamos vendo aí coisas legais. Né, é uma questão, eu acho, muito relevante, é por isso que eu decidi abordar na minha pesquisa, porque, né, permite compreender as dinâmicas um pouco mais suaves pelas quais o colonialismo opera, né? Porque quando a gente fala de racismo, colonialismo e neoliberalismo, né, a gente pensa muito em tiro, porrada e bomba, né? Por exemplo, de como corporações privadas israelenses se beneficiam e mercantilizam, né, os conhecimentos e técnicas desenvolvidos pelo exército, pela polícia, né? Passam a vender esses conhecimentos, técnicas, tecnologias para o mundo inteiro, né? Isso é um processo próprio do neoliberalismo, a mercantilização da força, né? Essa relação entre capital e segurança, né? E a atuação das corporações privadas de segurança, corporações militares, né? Inclusive, elas se fazem muito presentes aqui no Brasil, né? Inclusive, o Rio Grande do Sul representou o caso mais bem-sucedido de boicote que o Brasil já fez a um empreendimento israelense aqui, né? Quando a AEL Systems, se eu não me engano, tentou abrir um polo aeroespacial no estado e o governo Tarso Genro rejeitou. Depois de ter aceito, né? A partir da campanha rejeitou. Então, é importante a gente ter governador de esquerda, né? E não governador de direita, porque se não fosse o governador e não o Tarso Genro lá, teria ido para frente. Mas, enfim, né, isso é uma forma, a coerção direta e evidente e aberta, né, da gente entender essa conexão entre neoliberalismo e racismo e colonialismo, né? E uma forma que eu busquei analisar isso foi das formas um pouco mais suaves, né? Isso não quer dizer que também não seja violento, isso não quer dizer que também não faça parte do processo de acumulação primitiva de capital, como eu classifico, né? A partir dos trabalhos do Marx, do Harvey e de tantos outros, né? Ou seja, o neoliberalismo, assim como o colonialismo, são duas facetas da acumulação primitiva de capital permanente, né, no capitalismo contemporâneo, né? Ou seja, que a violência e a coerção e a fraude, né, os esquemas, as pirâmides, né, a espoliação do trabalho, a precarização e tudo mais, que caracteriza o neoliberalismo, também caracteriza o colonialismo, né? Entre outras, as pilhagens do colonialismo, né? Ou seja, o capitalismo se vale de uma forma permanente da violência, da força, e de formas de acumulação de capital, né, que não são aquelas formas puramente econômicas da exploração do trabalho e tudo mais, né? E isso não quer dizer que está fora do capitalismo,
né, como alguns podem argumentar. Isso não quer dizer que é uma forma provisória ou temporária do capitalismo, é uma forma permanente de acumulação do capital para sempre estar reproduzindo as suas estruturas de exploração de uma forma geral. Né? Da mesma forma como o que caracteriza o capitalismo, o Marx fala numa passagem que é a exploração acelerada do trabalho, né? Vários autores contemporâneos, né, a partir da Rosa Luxemburgo, lá do começo do século XX, buscam trazer, né, como o capitalismo também se caracteriza por essas formas mais espolhadoras, né, para a acumulação de capital. Né? E essas formas espolhadoras têm na racialização uma dinâmica central. Né? Porque a racialização torna mais legível, mais tolerável, mais justificável esse tipo de acumulação de capital, baseado na violência. Né? Isso que, inclusive, seria uma das importâncias do racismo para o capitalismo. Né? Seja a superexploração do trabalho, como é no caso das populações que foram escravizadas, as populações africanas escravizadas e tudo mais, ou na expropriação de terras, como foi no caso das populações indígenas. Né? São duas formas de a gente entender a exploração, a acumulação primitiva de capital. Né? Enfim, isso tudo para falar da intersecção entre neoliberalismo e colonialismo, né? Porque eu analiso o lado suave do colonialismo e o lado suave do neoliberalismo, né? E busco ver essa intersecção, né? Como ela atua. Né? Um exemplo muito importante para deixar isso mais claro é, por exemplo, o processo de capacitação empreendedora para mulheres palestinas de Jerusalém, né? Que são pessoas que não têm acesso ao trabalho, né? São pessoas que não têm uma formação profissional, né? E a sua capacitação empreendedora é representada, né, tanto pelo capital israelense, pelas autoridades estatais israelenses e pelas ONGs transnacionais que atuam muitas vezes diretamente no financiamento desses programas de capacitação empreendedora, né, e no treinamento de ONGs locais para capacitação empreendedora, muitas delas ONGs palestinas conduzidas por palestinos ou ONGs israelenses conduzidas por palestinos. Né? Há um disfarce, muitas vezes, dessas ONGs. Né? Porque esse disfarce é central, né? Para você atrair essas populações. Daí eu falo que eles atuam numa lógica de contra-insurgência, né? Essa lógica de atração da população civil para o seu lado. Né? E quando você faz aqueles programas de coexistência dos anos 90, né? Vamos ser amigos, paz e não guerra, não sei o que lá, vamos jogar gamão juntos, vamos jogar bola juntos, os palestinos já falam, nem ferrando, né? Eu não caio nessa, eu caio uma vez, eu não vou cair duas vezes nessa, né? Que é o negócio do processo de paz. Daí o neoliberalismo se torna central, né? Que é o multiculturalismo neoliberal, ou seja, é o mercado. Né? Ou seja, o multiculturalismo não vai ser construído a partir dessa aproximação das vozes, né, da gente superar a intolerância. Não, vai ser pela capacitação empreendedora no mercado. E quando todo mundo tiver a sua capacitação, né, você vai poder atuar no mercado e vai conquistar a sua liberdade, vai poder agir politicamente. Né? Porque o empreendedorismo é a principal forma de você transformar não somente a si mesmo, né? E conquistar aquilo que lhe é negado, que é o trabalho, que é o consumo, que é o bem-estar individual, né? Que o Estado não mais provê, porque o Estado não atua mais na área social, né? O Estado atua na capacitação empreendedora a partir de agora em conjunto com as ONGs, né? E as ONGs internacionais, eu destaco o papel delas, muitas delas a partir de incentivos do Banco Mundial, do FMI, da OCDE e tudo mais. Né? A OCDE desempenha um papel central nesse processo, porque é a OCDE que determina que Israel diminua as desigualdades entre as suas populações, né? E sob o governo israelense, ser palestino significa ser pobre, né? É sinônimo. Então, é uma atuação direta nas comunidades palestinas, e só que essa atuação é caracterizada pelo estado de bem-estar social neoliberal, né? O trabalho social neoliberal. Né? Que quando você é um Estado colonial, né, que atua de uma forma colonial constante em relação à população indígena, você naturalmente, no seu próprio funcionamento, quando você se relaciona com a população indígena, você está agindo de uma forma contra-insurgente, pacificadora.
Todas as ações são nesse sentido, né? Seja o tiro, porrada e bomba, seja o lado soft, ou seja, seja o bastão, seja a cenoura, para utilizar a metáfora colonial tradicional, né? Que é a união entre o bastão e a cenoura que constitui a pacificação. Essa é a lógica da contra-insurgência colonial, né? Então, e a contra-insurgência tem esse sentido da atração, né? Por isso que é a cenoura, né? De você construir a boa ordem, uma ordem social produtiva, né? Que permita que o capital transnacional atue, né? Expolie, só que essa expoliação seja manejada, né? Se é uma expoliação muito atenuada, você vai ter resistência, vai ter revolta, você vai ter Santo Domingo, né? Você vai ter um Haiti, né? E os capitalistas e os colonizadores vêm buscando evitar Haitis desde o século XVIII, né? É por isso que o Brasil do século XIX foi da forma como foi, né? E a revolta dos malês e tudo mais, e a forma como a escravidão no século XIX foi lidada aqui no Brasil, né? E é a forma como os colonizadores, a partir do século XIX, vêm atuando. É uma forma de você dirimir essa violência brutal que caracterizou o colonialismo até o século XIX. O colonialismo, a partir do século XIX, ele é muito mais dócil, ele é muito mais suave. Não quer dizer que ele seja menos violento, né? Mas a brutalidade diminui, né? Tanto que é o capitalismo, é o colonialismo que não mais explora o trabalho escravizado, né? O colonialismo, inclusive, vai dar direito de posse à propriedade privada às comunidades indígenas, né? Vai confiná-las em reservas, não vai apenas matá-las, né? Enfim, ele se reproduz o colonialismo, né? E esse colonialismo suave, ele adentra o século XX, se torna ainda mais suave depois das descolonizações, né, do pós-guerra, né? E para ele manter-se atuando, ele tem que se entrelaçar com outros projetos, né? E aí que entra, eu acho que, o neoliberalismo, a centralidade, porque as descolonizações ascendem junto com o neoliberalismo, né? E esses dois projetos, eles têm a liberdade, a libertação, transformação do mundo. Então, vários projetos de descolonização se interseccionaram com projetos neoliberais. E isso é muito interessante, né? Fascinante. Triste, mas fascinante, né? Muitos conectaram com projetos socialistas de emancipação e muitos conectaram com neoliberais, mais cedo ou mais tarde, né? Acho que o caso mais rico e mais evidente é do ANC, né? Do Congresso Nacional Africano, na África do Sul, mais próximo para a gente tratar, né? Porque fim do colonialismo, a descolonização é sinônimo de neoliberalização na África do Sul, né? E o mesmo processo a gente vê nos anos 90 na Palestina. O processo de Oslo, que seria a descolonização da Palestina, significou a ascensão do neoliberalismo, né? E deu entrada no território palestino dessas ONGs, dessas corporações transnacionais, desses mecanismos internacionais que atuam na regulação social dos palestinos, né? Aí você cria uma zona mista de industrial, né? Onde os burgueses palestinos podem atuar junto com os burgueses israelenses na exploração do trabalho palestino. Você tem na fronteira entre Jordânia e Israel várias dessas zonas industriais, né? Então, né, em última instância, e eu fui analisar a inclusão dos palestinos de Jerusalém, né? Que é um processo muito mais recente, é um processo do final da década passada, né? Porque essa pesquisa eu fiz em 2019, já faz alguns anos, né? E que lá estava inédito. Os palestinos de Jerusalém se tornaram os mais excluídos da Cisjordânia, né? Estava uma situação muito mais próxima de Gaza do que do restante da Cisjordânia, né? E eu fui estudar isso, né? E como isso se deu e tudo mais, e fui caracterizar a centralidade dessa capacitação empreendedora, entre outros processos, né? Mas acho que é um exemplo bastante rico, porque é um exemplo que o Brasil que me inspirou para isso. Para eu olhar para isso. Eu olhei para isso porque eu olhei o Brasil, né? Eu vi o iFood, eu vi a UPP Social, né? Eu vi os programas de capacitação empreendedora feitos nas periferias de São Paulo e Rio de Janeiro, eu vi as ONGs, eu vi essa coisa da governança, dessa cidadania, né, mediada pela ONGização, né? E eu falei, e estava vendo coisas muito semelhantes na Palestina. Eu falei, porra, eu vou me inspirar nisso, né? Porque são processos semelhantes sempre, né? Duas nações do Sul, ultra expoliadas pelo capitalismo neoliberal e tudo mais, né? E
o que eu argumento, em última instância, é que o mercado constitui essa façada de neutralidade despolitizadora, técnica, e o neoliberalismo oferece isso, né? Oferece essa subjetividade, essa razão neoliberal, né? De você se autocapacitar e de você se entender como um capital que atua no mercado. O mercado é neutro, o que importa é a sua própria capacidade, enfim, esse tipo de coisa, né? Vamos construir a paz por meio do mercado. Isso caracterizou muito Oslo e vem caracterizando Palestina e Israel nesses últimos 30 anos, né? Enfim, é um pouco isso, né? Só que o argumento é, em última instância, que isso aprofunda a dependência, né? Não constrói independência. Muito bem, Bruno. Fantástico. Bruno tinha colocado a questão da constituição de determinadas empresas e fábricas justamente na fronteira, no limiar com os territórios palestinos. Em determinados textos que a gente andou trabalhando, aparecia também que essas fábricas, ou até mesmo provém de outras fábricas, o descarte de dejetos, né, de fábricas israelenses justamente no território palestino, né? Então, que se utilizaria justamente o território onde a população palestina habita, justamente para o descarte de substâncias perigosas, né, que não seria, digamos, não seria salutar, não seria correto descartar todos esses dejetos dentro do território israelense. E a pergunta que eu te faço agora, Bruno, segue na mesma senda do que tu estava colocando agora, dentro dessa lógica da contra-insurgência, né, do controle, de um determinado controle, a partir de uma inteligência, a partir não simplesmente de uma imposição brutal, digamos assim, simplesmente física, né, mas através de uma forma de fragmentação do poder ou de fragmentação das formas de resistência e de organização dessas populações que estão sendo controladas. Num texto da Folha Online, no ano passado, que tu produziu em conjunto com a Isabella Agostinelli, que é o colonialismo no centro da questão Israel-Palestina, vocês acabam colocando que o Hamas ele foi uma criação, ou pelo menos o Hamas ele foi criado com a ajuda do serviço secreto israelense, justamente para enfraquecer os movimentos seculares palestinos, né? E que isso continua, e ainda o Hamas continua servindo como bode expiatório para justificar toda a repressão, né? O que se coloca, o Hamas, ele serviria o Estado de Israel numa lógica de dividir para conquistar. Tu poderia desenvolver um pouco essa informação da participação da inteligência israelense na criação do Hamas, que seria um dos principais grupos de resistência dentro da luta palestina? Então, eu só queria fazer uma observação antes do Hamas, né? Essa coisa que você falou dos dejetos, né? Acho que isso eu já tinha visto umas coisas bem por cima disso, né? Mas isso é um exemplo do micro, né? De como funciona o capitalismo global, né? Que as produções mais poluidoras vão estar sempre nas periferias, né? Dessa forma, as periferias se tornam extremamente poluídas, né? O ar, a terra e as águas, né? Pela atuação do capital transnacional nas periferias, né? Eles exportam a poluição, né? E importam os lucros, né? É muito interessante. Por isso que a China é extremamente poluída, né? Pelas dinâmicas do capitalismo global, no neoliberalismo, né? Acho que esse caso é bastante revelador, né? Inclusive. E sobre o Hamas, como você colocou, Edson, faz parte da lógica de dividir e governar, né? Que é uma tradicional forma de governo colonial, né? Os israelenses se valem disso das mais diversas formas, historicamente, né? Quando, por exemplo, eles passaram a governar os palestinos que se tornaram cidadãos israelenses depois de 1948,
né? Eles começaram a dividir os palestinos das mais diversas formas, né? Nesse contexto, por exemplo, surgiu os drusos, né? Os drusos é uma etnia que sempre existiu ali, só que daí os drusos foram separados dos palestinos, os drusos não são palestinos. Daí teve os beduínos. Beduínos, né, é uma forma de sociabilidade de certa parcela dos palestinos lá, né? Mas os drusos, os palestinos não são palestinos, né? Daí, entre os palestinos, tudo bem, tem os palestinos, os cristãos e os muçulmanos que vivem nas cidades. Tá, mas daí você vai dividir os cristãos e os muçulmanos, né? Das mais diversas formas. Então você fragmenta a sociedade palestina nesses vários ordenamentos étnicos, sociais, religiosos e tudo mais, e você impede a sua união, né? E fragmentar, impedir a união é a forma como o capitalismo age de uma forma geral, né? E fragmentando a classe trabalhadora das mais diversas formas possíveis, inclusive a racial e a de gênero e tudo mais, né? Sem essas várias fragmentações, o capitalismo ele deixa de existir, né? Porque se você não fragmenta num certo ponto, né, você possibilita a unidade, e a unidade possibilita uma resistência e uma luta que seja verdadeiramente capaz de superar o capitalismo, né? Por isso que Marx termina o Manifesto Comunista com trabalhadores do mundo univos, né? Então a unidade palestina é central para a libertação da Palestina. Só que os palestinos de Israel são divididos dessa forma, como eu falei para você. Aí tem os palestinos dos territórios ocupados, que estão divididos entre os palestinos de Gaza, Cisjordânia e Jerusalém. Você tem os palestinos no exílio, né, que são 6, 7 milhões de palestinos que vivem na diáspora palestinas, muitos aqui no Brasil, particularmente no Sul, né, que não podem voltar para o território. Então você tem 12 milhões de palestinos vivendo sobre a terra, que são fragmentados das mais diversas formas. Somente com a unidade deles é possível a libertação da Palestina, né? Então, né, quando a gente pensa a resistência palestina nos territórios ocupados, né, e a sua conexão com a luta da diáspora no contexto da Guerra Fria, né, a ascensão do Hamas vai fazer parte desse processo, né? Mas antes disso, um disclaimer. Isso não quer dizer que o Hamas não é produto orgânico da sociedade palestina, né? O Hamas surgiu na sociedade palestina, mas o serviço secreto israelense, e eu não tenho certeza se foi o Mossad ou o Shin Bet, né? Precisava checar aí, mas não faz muito tempo, um oficial de algum serviço secreto israelense contou um pouco do seu envolvimento com isso e tudo mais, né? No contexto da primeira intifada, né, que aconteceu no final dos anos 80, a partir de 87, mas naquele contexto passou-se a incentivar a consolidação do Hamas como uma alternativa política importante na resistência palestina, né? Isso por quê? Porque o período da Guerra Fria foi caracterizado, né, por um combate entre capitalismo e as alternativas ao capitalismo, socialista, comunista e tudo mais, né? E o israelense representava o bloco comunista, capitalista ocidental, imperialista, e os palestinos representavam o bloco anticapitalista, socialista, comunista, as suas mais diversas variáveis, né? E o movimento nacional palestino ele surge também no contexto do nacionalismo árabe, né? Que era um projeto, antes de tudo, nacionalista, mas é um nacionalismo de orientação socialista, mas muitas vezes anticomunista. Mas era isso que acontecia na prática, né? Por exemplo, Nasser, né? Os partidos Baath, né? Na Síria e no Iraque. Todos eram partidos socialistas, nacionalistas de orientação socialista, próximos do bloco soviético, integrantes do movimento dos não alinhados, mas os partidos comunistas, os PCs, eram muitas vezes expulsos, excluídos, perseguidos, né? Isso aconteceu no Egito, isso aconteceu na Síria, isso aconteceu no Iraque, né? Na Palestina, não. Né? Na Palestina não aconteceu isso, porque eu acho que os palestinos, né, a unidade da nacional palestina sempre foi muito mais forte do que qualquer outra questão, né, entre os palestinos. Então você tinha os dois grupos principais, né? O Fatah, que era mais nacionalista do que socialista, era próximo dos nacionalismos árabes, próximo principalmente do Nasser, né? E veio a ser liderado pelo Arafat na partir de meados dos anos 60, né? E você tinha a FPLP, que era mais comunista do que nacionalista,
marxista-leninista, né? Que os dois eram guerrilheiros, né? Tanto que no símbolo dos dois tem uma Kalashnikov, né? Ou seja, era luta armada para a libertação nacional, que caracteriza muito o contexto da Guerra Fria, né? E era uma luta principalmente nas diásporas, né? Na Jordânia, no Líbano, na Síria, né? Em outras localidades, né? Não nos territórios, né? Porque nos territórios era muito difícil armar o povo, né? Só que no final dos anos 80, essa diáspora armada está praticamente derrotada, né? Eles são derrotados principalmente no Líbano, né? Com a invasão e ocupação israelense do Líbano, do sul do Líbano e tudo mais, né? O Arafat é obrigado a se exilar na Argélia, se eu não me engano, né? Enfim, o nacionalismo árabe já estava destroçado, né? Daí acontece a Intifada, né? E a Intifada é a força dos palestinos dos territórios de 67, eles retomando a luta nacional no próprio território, né? Nesse contexto já estava ascensão ao Islã político, né? O Islã político surge no contexto dos nacionalismos árabes muito pela perseguição dos muçulmanos mais ortodoxos em relação aos nacionalistas árabes. Isso é uma contradição importante deles, né? Porque, como da Irmandade Muçulmana no Egito, né? O cara que foi recentemente assassinado da Al-Qaeda pelos Estados Unidos esses dias, eu esqueci o nome dele, mas ele surge, ele é um egípcio, né? Que era perseguido pelo Nasser, né? Pelo Sadat, e se torna um internacionalista, né? Anti-imperialista, conservador muçulmano, né? Por causa da pobreza nas sociedades muçulmanas árabes, principalmente, né? Mas o Islã vai ser a principal forma de solidariedade deles, não o árabe, não o nacionalismo árabe. Por isso que eles vão para o Afeganistão, né? E vão lutar contra a invasão soviética, ocupação soviética, enfim, como você quiser se chamar. E dessa forma, né? Então, esse contexto, né, dos anos 80, a última década da Guerra Fria, né, que o nacionalismo árabe está derrotado e começa a surgir essa outra alternativa organicamente nas sociedades árabes muçulmanas, né, mas que vai ser potencializada, vai ser armada, vai ser fortificada, weaponized, é um termo bom em inglês, né, pelas forças imperialistas para acabar com as alternativas socialistas no mundo árabe, muçulmano, Oriente Médio, né? Que vai ser o caso dos mujahideen, né, no Afeganistão, né, que não foi criado pelos americanos, mas foi fortificado pelos americanos para lutar contra os soviéticos, né, e depois veio dar origem ao Al-Qaeda, ao Talibã e tudo mais, né? E é o caso do Hamas na sociedade palestina, né? E o Hamas, ele é um movimento do Islã político, né, que vai se caracterizar pela resistência armada, no contexto que a resistência armada vinha decaindo, né? Isso é uma das razões pelas quais eles vão ser próximos dos afetos dos palestinos, né? E que tem no conservadorismo religioso uma agenda política importante, né? Isso vinha se tornando cada vez mais forte nas sociedades muçulmanas nos anos 80, muito por causa da perseguição religiosa feita pelos nacionalistas árabes e também pelos colonizadores, né? Orientalismo, racismo e tudo mais, né? Então você tinha todas essas dinâmicas aí que caracterizam a ascensão do Hamas, né? Só que é isso, Israel sempre age de forma contra-insurgente, né? Então você vê um movimento desse, você utiliza a partir da sua lógica, né, que é natural da forma como funciona o Estado colonial israelense em relação aos palestinos, né? Em relação aos palestinos sempre é uma lógica contra-insurgente colonial, em relação aos judeus é uma lógica democrática, voltando à nossa primeira questão, né? Não vai ter essa lógica contra-insurgente quando a gente vai ver a ação do Estado com os judeus, né? Vai ser uma lógica distinta, né, de ação. Então é um pouco isso, acho, do Hamas, né? E o seu fortalecimento aprofundou a divisão entre os palestinos, né? Daí você teve, depois da eleição, teve uma eleição, né, que colocou o Hamas no poder, eles ganharam a eleição, daí você teve uma guerra entre os palestinos depois da Segunda Intifada, né, que foi a Guerra Civil,
milhares foram mortos, uma tragédia da sociedade palestina nos últimos anos, que daí dividiu Cisjordânia de Gaza, o Hamas do Fatah, né? E até hoje isso não é bem resolvido entre os palestinos, né? Não há uma justiça desses conflitos, né? E é uma fragmentação política, territorial, social, religiosa, né? E somente com a unidade dos palestinos é possível pensar numa resistência, pensar em libertação nacional, né? Só que isso não acontece. E há anos, desde sempre, os israelenses vêm fortalecendo essa divisão, como na desocupação, no disengagement de Gaza, né? O Israel tinha uma política chamada West Bank First, né? De industrialização e desenvolvimento da Cisjordânia, né? Enfim, né? Essa divisão é fundamental para Israel. Perfeito, Bruno. A próxima pergunta que eu te faço é um exercício hipotético, mas está relacionado a exatamente isso que tu acabou de colocar, certo? Tu estava falando dessa grande fragmentação, obviamente promovida pelo próprio Estado de Israel, obviamente, tá? Mas como ficaria a situação, tá, da constituição de um Estado da Palestina, obviamente pensado hipoteticamente, se fosse declarado agora, ou se fosse possível, em algum momento, declarar um Estado palestino? Né, colocando isso tendo em vista a divisão, né, justamente entre esses dois territórios, Gaza e Cisjordânia, e no caso da Cisjordânia, a constituição de uma verdadeira colcha de retalhos territorial, né, imposta pela presença dos colonatos israelenses. Né? Então, um Estado com essa característica extremamente fragmentária e ainda permeado por outro Estado, existiria alguma possibilidade de ser viável? Não, claro que não, né? Os territórios palestinos, eles são invivíveis e governáveis da forma como eles estão constituídos atualmente, né? A ONU reconhece isso, né? Qualquer um que vai para lá percebe isso, né? Um Estado da Palestina, se ele passasse a existir amanhã exatamente nos territórios onde ele existe hoje, ele não existiria ao mesmo tempo. A situação não mudaria muito ao mesmo tempo. É difícil falar numa soberania ou autodeterminação, né, com essa Israel, né? Se a gente for pensar na hipótese, né, de criação de um Estado da Palestina, né, a gente suporia um movimento revolucionário necessariamente, né? E o movimento revolucionário necessariamente alteraria as dinâmicas do jogo político e da fragmentação territorial e social, né? O processo revolucionário certamente criaria unidade, né? E somente a unidade vai trazer um processo revolucionário, e somente o processo revolucionário vai trazer unidade, né? O ano passado teve a intifada da unidade, né? Foi a primeira mobilização de todos os palestinos do território desde a revolta árabe de 36, 37 até 39, né? Ou seja, de 2021, desde 39 até 2021, não havia unidade política entre os palestinos. A primeira vez que foi visto foi no passado, uma greve, eles organizaram uma greve em todo o país, né? Eu acho que isso, o ano passado, foi uma fagulha de algo novo surgindo, né? Isso, do meu ponto de vista, envolve os palestinos resolverem essa questão com eles mesmos antes, né? Você tem que ter primeiro uma revolução entre os palestinos para ter uma revolução contra os israelenses, né? Esse é o caminho da luta, do meu ponto de vista, né? Enquanto um observador, alguém que é aliado, né? Solidário, né? Porque somente com um movimento revolucionário, de fato, é possível. E a revolução é a única alternativa dos palestinos. Não há outra alternativa. E não uma revolução somente na Palestina, tem que ser uma revolução internacional. Tem que ser uma revolução nos Estados Unidos, tem que ser uma revolução em todo o Oriente Médio. Olha como é ingrata a tarefa dos palestinos. Né? Somente com uma revolução na grande potência do mundo e uma revolução na região que é mais fragmentada do mundo, mais
né, ríspida do mundo, é que é possível os palestinos se libertarem. Né? Porque tem que ser regional. Você tem que tirar do poder esse pessoal que é amigo de Israel, né, que está fazendo processo de paz e normalização das relações com Israel, né, porque senão eles não vão reconhecer uma revolução. Né? E seu reconhecimento das nações árabes, dos povos árabes que no poder, né, você não tem independência da Palestina. Né? Então, a Palestina, ao mesmo tempo, é um processo revolucionário global, e o processo revolucionário global envolve a independência da Palestina. Do meu ponto de vista, é esse. Né? Porque, né, você tem que acabar com o poder americano no Oriente Médio. Como você faz isso? Você está mudo, Edson. Não sei se você tentou falar alguma coisa. Kaiowá? Achei que tu ia fazer agora, Edson, a próxima. Já fiz. Já fizesse? Então tá. Então eu vou para do campo de estudos, Edson. Que ainda tinha mais uma, por isso que eu estava te perguntando. Ó, deu bateção de cabeça aqui, Bruno. Achei que tu ia fazer aquela do processo de judaização do território palestino. Não? Não, mas toca a ficha aí. Então tá. Eu vou fazer essa... Na verdade, eu vou fazer uma outra coisa, Bruno. Primeiro, assim, registrar a presença das pessoas aqui. A Érica Caetano deu boa noite. O Gabriel Bezerra. Ayrton Senna, Nelson, Lucas Falcone, Ayrton Dias, a Gabriela deu boa noite, o Carlos Alberto da Silva, Santos, Thiago Alves, Vinícius. E aí vamos jogar para uma pergunta do público, que eu acho que é importante, né? A gente fazer uma interação aí antes de chegar para uma próxima que a gente elaborou a equipe do projeto. O Gabriel Bezerra faz a seguinte questão. Como funciona e qual é a força do lobby israelense sionista na conjuntura da política nacional? E qual é o papel do Brasil para conter esse lobby? Não apenas apostando na posição de solidariedade à Palestina? Gabriel Bezerra, Bruno, é um estudante, um discente do curso de História da Unipampa. Maravilha. Então, em primeiro lugar, né, acho que quando a gente fala de lobby israelense, né, a partir do trabalho do Mesheimer do Walt, né, muito conhecido, a gente não está falando de conspiração. Né? Acho que isso é muito importante colocar. Porque, assim, né, quando a gente fala da atuação de um grupo organizado que age transnacionalmente para pressionar o interior da sociedade e das decisões dos tomadores de decisão políticas numa outra nação, né, que é isso o que o lobby faz, e todo o lobby faz isso, né, não apenas o israelense, né, tomar autoridade, alterar posições políticas, né, achar oportunidade de negócio, enfim, né, isso pode se aproximar ao conspiracionismo antissemita, né, que o conspiracionismo antissemita é o seguinte, né, que diz que os judeus, né, por serem muito poderosos, controlarem os bancos, Hollywood, esse tipo de coisa, né, maquiavelicamente tem o controle das engrenagens do capitalismo e da política internacional. Isso é conspiracionismo antissemita. Mas a gente analisar a atuação de grupos, atores políticos realmente existentes, né, sua atuação transnacional em diversos territórios nacionais, em prol de um projeto nacional e dos seus diversos interesses conflitantes, o lobby sionista ele não é homogêneo, ele é extremamente conflitante, né? Mas eu entendo como lobby sionista até um pouco mais do que o Merchan e o Walt entendem, né? Eu entendo, inclusive, o lobby sionista aqueles que, né, lobby israelense, né, principalmente. Acho que é uma forma mais correta da gente classificar, né? Aquelas diversas organizações que, inclusive, não têm relação direta com o Estado de Israel, né? Inclusive, são contra o governo
atual ou anterior, principalmente, o Netanyahu, né? Mas, de alguma forma, representam parcelas da sociedade israelense. E, ao representar parcelas da sociedade israelense, buscam impactar a forma como outras sociedades, como a brasileira ou como a estadunidense, compreendem o que é Israel e como o seu Estado e o seu mercado se relaciona com Israel. Né? Então, eu entendo como lobby aqui no Brasil organizações como a CONIB, a Confederação Nacional Brasileira, Israelita Brasileira. Isso é o mais óbvio. Né? A Federação Israelita do Estado de São Paulo, a FIESP, a Israelita do Estado de Janeiro, a Israelita do Rio Grande do Sul. Né? As representações do sionismo brasileiro aqui no território brasileiro são estatais, né? Estaduais, na verdade. Né? E, historicamente, as representações dos judeus no Brasil não necessariamente eram sionistas. Se a gente vai olhar, né, a comunidade judaica brasileira, principalmente até a Segunda Guerra Mundial, mas até o fim da Guerra Fria, era uma comunidade dividida entre sionistas e não sionistas nas suas representações orgânicas políticas. Né? Por exemplo, a gente tinha a Casa do Povo aqui em São Paulo. Você tinha a ASA, a Sholem Aleichem, no Rio de Janeiro. Né? Você tinha em Curitiba judeus comunistas antisionistas. Em Porto Alegre eu não lembro, mas devia ter. Né? Enfim. Né? Só que os comunistas antisionistas judeus brasileiros, eles perderam a batalha. Né? Perderam a batalha tanto por causa da atuação do sionismo nas comunidades, uma disputa dos corações e mentes dos judeus, né? Das mais diversas formas, como vou criar um clube social, vou criar um hospital, como é o Hospital Albert Einstein aqui em São Paulo, as diversas escolas e tudo mais. Né? Isso estava a ver com as disputas dos corações e mentes da comunidade judaica, né? E das agendas políticas dos sionistas e dos antisionistas. Né? Porque os sionistas eles sempre buscaram, desde o Getúlio Vargas, né, influenciar a atuação do Estado brasileiro em relação a Israel. Se não fosse a atuação do sionista em território brasileiro, o Oswaldo Aranha, que era um antissemita, não teria reconhecido o Estado de Israel e liderado a Assembleia Geral da ONU. Né? Porque o Oswaldo Aranha, quando atuava no Itamaraty, ele barrava os judeus comunistas. Né? Os judeus comunistas. Os judeus não comunistas ele deixava entrar no país. A gente tem estudos sobre isso. Da Isabela Gocoy, né? Do PSTU aqui de São Paulo. Né? Enfim. Né? Então, para falar um pouco do lobby, acho que é importante a gente falar um pouco de tudo isso tudo. Né? Em conjunto com essas comunidades orgânicas da sociedade brasileira, né, você vai ter a atuação transnacional de entidades israelenses. Né? Então, isso envolve tanto, por exemplo, da existência do Meretz Brasil, que é um partido político israelense aqui no Brasil, atuando aqui no Brasil, que é de esquerda, né, que ficou próximo do PSOL, é próximo do Instituto Brasil-Israel, que representa esse sionismo progressista. E você tem as entidades mais conservadoras, como são a FIESP, a CONIB e a Câmara de Comércio Brasil-Israel, né? Você tem representações de corporações israelenses, como a Elbit, a El Systems, né? Ou seja, uma série de atores nacionais, locais, israelenses que atuam transnacionalmente, né? E também entidades estadunidenses, principalmente, né? Por exemplo, de onde veio esse sionismo dos grupos evangélicos? Não veio de Israel, veio dos Estados Unidos. Né? Ou seja, de uma associação transnacional dos evangélicos estadunidenses, que são historicamente muito pró-sionistas, muito pró-Israel, e aqui no Brasil os grupos evangélicos não eram historicamente caracterizados por serem pró-Israel, né? Mas nos anos 2000, né, e quando tem tido uma atuação muito forte dos grupos evangélicos estadunidenses aqui no Brasil e cada vez mais os grupos evangélicos aqui do Brasil vão, né, se parecer com os grupos evangélicos dos Estados Unidos, né, na sua atuação política, né, serem extremamente conservadores, anticomunistas, que deu
caiu no Bolsonaro, e o Bolsonaro só se tornou pró-Israel por causa dos evangélicos. A gente tem pesquisa sobre isso, né? É por isso que ele foi se batizar em Israel, né? Quem levou ele não foi as corporações militares israelenses, né? Quem levou ele foi o pastor Evaldo lá, que era o presidente do PSC, coisa assim, né? É um dos partidos que ele teve aí, né? Porque ele se evangelizou, né? Só que daí Israel, em conjunto, além de ser evangélico, tem essa questão militar, tem essa questão super, né, bolsonarista, né? Não é à toa que o Netanyahu foi a principal liderança política internacional que esteve na posse do Bolsonaro aqui, né? Então o lobby ele representa são interesses conflitivos contraditórios da sociedade israelense externamente, né? Por exemplo, a gente estava conversando antes, o Jean Willis foi alvo do lobby, né? Porque você tem comunidades, né, principalmente no Rio de Janeiro, né, que em conjunto com a embaixada israelense aqui no Brasil, que em conjunto com entidades israelenses e com entidades brasileiras que representam judeus sionistas, né, organizou viagem de pessoas de esquerda para Israel, para eles verem o que eles entendem como Israel verdadeira, né? Que seria uma Israel multicultural, multiétnica, tolerante, democrática, onde há direitos LGBTQIs, onde há sei lá o quê, onde a cannabis é legalizada, né? Isso seria a Israel real, não é Israel da ocupação, isso é o lado feio de Israel. E você não pode só falar disso, né? Tem o intelectual do Judeu Michel German, ele fala que isso é Israel imaginária, né? E a esquerda tem a sua Israel imaginária, que é Israel do apartheid, e a direita tem a sua Israel imaginária, que é Israel bíblica, né? Que a Israel real é contraditória e tudo mais, né? Para ele, o Brasil real é o Brasil por essa lógica, o Brasil da democracia racial, né? Enfim, mas daí quando ele vai falar de Brasil, ele fala diferente, né? Mas a gente não precisa gastar tempo falando dele, porque ele gosta quando eu falo dele. Mas então, né, por exemplo, o Jean Willis, o Gregório do Vivier, o Paulo Abraão, da Comissão da Anistia, né, diversas lideranças da esquerda brasileira foram levadas a Israel para você constituir na esquerda brasileira uma posição pró-Israel. E o Jean Willis passou a adotar posições evidentemente sionistas, intelectuais, pessoas envolvidas nessa viagem disseram, né? Isso influenciou o pessoal do Rio de Janeiro. Isso influenciou, por exemplo, como o Freixo atuou num debate com o Crivella. Isso é fascinante, né? E é muito revelador que tanto Freixo como o Jean Willis saíram do PSOL, né, sob acusações de antissemitismo, alguns. Né? Tinha todo um grupo de judeus sionistas de esquerda no PSOL do Rio de Janeiro que saiu do partido, né? Foi para o PSB a grande maioria, né? Então só lá no abrigo do Freixo, né? Em certo sentido. Então o lobby ele é tudo isso, né? E nos Estados Unidos ele é muito mais forte, ele é muito mais poderoso, ele é muito mais organizado. Você tem o IPAC, né? Você tem o J Street, você tem o Christians United for Israel, né? É outro nível, né? Outro patamar, que nem diria o jogador de futebol. Muito bem, Bruno. Vamos a uma pergunta mais específica agora, Bruno, em relação ao que a gente pode chamar de judaização do território da Palestina, né? Dentro desse processo, falando especificamente de Jerusalém, né, com que tem sofrido uma invasão cada vez maior dos territórios que são tradicionalmente árabes dentro dessa cidade. Eu gostaria que tu falasse um pouco sobre o caso que esses tempos ficou bastante conhecido, né, do bairro Sheikh Jarrah, e principalmente sobre essa questão de uma possível judaização do território onde se encontra a esplanada da Mesquita Al-Aqsa, né, que continua sendo um grande símbolo dessa permanência, da continuidade da resistência da população árabe muçulmana na Cidade Santa. Maravilha, Edson. Então, eu entendo o colonialismo israelense atuando, né, por duas lógicas,
né? Uma a gente pode chamar de judaização e outra de israelização, né? No meu doutorado, que eu falei antes, é essa israelização, né? Que você impor uma normatividade israelense em conjunto com o neoliberalismo sobre os palestinos, né? Mas e essa normatividade é imposta por meio do neoliberalismo, por meio do mercado, né? Não por meio diretamente de atores configurados como israelenses, né? E por que essa distinção? Porque a judaização envolve necessariamente uma expulsão dos palestinos da terra, né? E o assentamento de judeus sobre esse território, né? E a israelização não envolve a expulsão. Pode vir a envolver no futuro. A israelização pode ser um primeiro passo para uma judaização, né? Mas não envolve. São técnicas de poder, são formas de poder distintas do poder colonial, né? Assim como a expulsão de indígenas dos seus territórios e o seu confinamento em reservas indígenas, né? É mais ou menos isso. A tutelagem é diferente da expulsão, né? Para a gente utilizar termos brasileiros sobre isso, né? Então é isso. E do lado da judaização envolve essa dinâmica. E essa dinâmica ela é composta por atores estatais e não estatais, né? Historicamente, o principal mecanismo de judaização tem sido o planejamento urbano, né? Então, Israel tem um fascínio pelo planejamento espacial, né? E eles fazem diversos planos diretores da Cisjordânia, de Jerusalém, diversas localidades de Israel, para tornar legal esse processo de judaização. Mas é um processo técnico e não racista, né? Por exemplo, como é a expulsão de favelas, como, por exemplo, foi da Vila Autódromo para a construção do Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, né? Aquilo é uma razão técnica do planejamento urbano e não racista. Mas a gente vai ver os expulsos sempre são negros aqui no Brasil. Os expulsos israelenses são palestinos, né? Uma coincidência. Uma coincidência o técnico sempre ser racializado, né? Em certo sentido, né? Mas esse véu técnico despolitizado é fundamental para as audiências internacionais, para essa massa de israelenses judeus que são a favor dos dois estados, sabe, são liberais. Historicamente, a sociedade israelense judaica é uma sociedade de orientação que era socialista, um socialismo sionista, racial, né? Mas era socialista. Eles são liberais, eles são seculares, eles são LGBTQIA+, eles são a favor da cannabis, eles são a favor da paz, né? Então, como você vai convencer, atrair os corações e mentes dessa população israelense judaica secular, né? Se você age de uma forma puramente vil e dura e violenta, né? Tem que pensar nas audiências. E a sociedade internacional ainda é hegemonicamente liberal, né? O que se fez com o Trump é revelador disso, né? Como o internacionalismo liberal, o liberalismo internacionalista, enfim, ainda é muito hegemônico, né? E se moveu de uma forma global e tem combatido as extremas direitas mais radicais e conservadoras, né? O liberalismo internacional é muito forte, né? E tem a mídia internacional age muito nesse sentido, as instituições internacionais, né? Elas são ainda hegemônicas nesse sentido, né? E o Bolsonaro é meu par internacional por causa disso, né? Porque o liberalismo internacional é muito forte, né? E ainda se mantém hegemônico, ele está reagindo contra esse liberalismo fascista, né? Enfim. Então, né, onde eu estava, judaização, né? A judaização, ela tem o Estado como seu principal ator e tem atores não estatais, né? Daí entra a sua pergunta, Edson, né? Esses atores não estatais, eles são centrais para empurrar o Estado, onde o Estado inicialmente não poderia atuar de uma forma legalizada, de uma forma que fosse, sabe, legitimada, em algum sentido, né? E você tem várias ONGs de colonos, né? Movimentos desses colonos ortodoxos, fascistas, reacionários, que agem diretamente e violentamente contra os palestinos, né? E eles
querem expulsar, querem matar todos os palestinos, e para eles o Estado de Israel é uns pulha que não faz nada. Né? Então, já que o Estado de Israel é uns pulha que não faz nada, nós vamos fazer isso. Né? Então, nós vamos tocar o processo colonial. Né? Eles não têm vergonha de falar que eles são colonos, que eles são superiores. Né? Alguns judeus seculares mais liberais vão chamar eles de nazistas, inclusive. Né? Porque é muito próximo do que o nazismo representou em certo sentido. Né? Mas esse grupo não se tornou hegemônico na sociedade israelense ainda. Né? Mas não vamos fazer comparações entre Israel e o nazismo, isso não cabe. Mas, enfim, esses grupos, né, eles agem à revelia do Estado, por um lado, e, ao mesmo tempo, o Estado faz vista grossa para o que eles fazem. Né? Então, a polícia muitas vezes vai lá, então eles vão expulsar pessoas palestinas das suas casas, a polícia vai lá e tira eles. Né? Mas enquanto isso está correndo um processo na corte, na justiça, né, na prefeitura, que vai permitir essa expulsão legalizada. É só uma questão de procedimento. Né? Mas essas ONGs de colonos, eles atuam na orientação e ajudam e atuam em conjunto com o Estado nisso. Né? E acontece em Sheikh Jarrah. Né? Sheikh Jarrah é um processo de judaização lento, gradual, ele é micro, né? É casa por casa, né, a atuação. Não é bairro por bairro, né? Como é na Cisjordânia, no restante da Cisjordânia. Né? É casa por casa. Né? E tem mais das diversas técnicas. Né? Por exemplo, você compra uma casa na periferia de Jerusalém e você oferece, se me dá essa casa pequena em Sheikh Jarrah, você vai morar numa mansão na periferia. Né? Muitos vão. Né? Te dou aqui um cheque que dá um valor 10 vezes maior do que vale a sua casa. Muitos aceitam, muitos negam. Né? De onde vem esse dinheiro? Das doações de judeus americanos. Né? Que doam muito dinheiro, como é o Sheldon Adelson, se eu não me engano o nome dele. Ele é o maior financiador do Partido Republicano, foi o maior financiador da campanha Trump, e ele é um dos maiores financiadores de movimento de ONGs colonos. Então você tem, né, diversas dessas organizações que atuam diretamente. Né? E o sentido final dessas organizações é judaizar o Domo da Rocha, né? Porque o Domo da Rocha, onde é aquela cúpula dourada e tudo mais, né, tá no mesmo local dos templos judaicos bíblicos. Né? Inclusive, eles foram construídos pelos impérios muçulmanos naquele local em homenagem aos templos judaicos. Né? Porque o Islã é uma continuidade do judaísmo. Né? E não em substituição, em negação do seu passado judeu, né? Mas em sincretismo. Né? Só que esses judeus contemporâneos, sionistas e ortodoxos e fascistas, não importa isso. Né? O que importa é que seja judeu e acabou. Né? Então eles pressionam para judaizar Jerusalém como um todo, expulsar todos os palestinos, né? E judaizar principalmente o Domo da Rocha, porque o Domo da Rocha é a legitimação, em última instância, do projeto sionista, né? Porque lá é o templo histórico de Israel e tudo mais. Maravilha, Bruno. O Thiago Alves colocou ali explanação muito interessante, parabéns, professor. Né? É importante dizer para o pessoal aí que segue a lista de presença, né? A meninada do laboratório já colocou ali o formulário, caso alguém queira assinar para receber até a certificação. E, Bruno, nós estamos chegando já no nosso limite, aí deve estar super cansado, né? Que a gente já fez várias questões, mas tem duas. Uma para a gente prestigiar um ouvinte e a outra que a gente preparou aqui, que a gente geralmente faz para vocês, né, que é relacionada ao campo de pesquisa, ao campo de estudos, que é sempre importante a gente trabalhar com esse horizonte com a nossa comunidade discente. Então, antes de fazer essa em específico que eu estava falando agora, o Lucas Falcone, ele pergunta assim, ali no chat, percebe-se, então, a subjugação que Israel coloca em relação aos outros estados árabes, né? O território do Líbano também esteve no radar do sionismo. Existe possibilidade de um colonialismo de Israel em toda a Península Arábica, né? O Lucas acho que está abordando nesse sentido da perspectiva de ampliação, né,
o domínio da influência israelense, né? Aí depois eu faço a outra final e a gente finaliza a conversa. Fica à vontade. Então, Lucas, né? Não, isso atualmente acho que não faz parte da estratégia política israelense no futuro próximo e médio, assim, né? Israel já teve ambições de ampliação territorial por muitos anos, né? Tanto que ocupou a Península do Sinai, do Egito, né? Por muitos anos, e foi devolvido no Acordo de Paz 79, né? Em troca do reconhecimento do Egito, né? Já teve a ocupação do sul do Líbano até de 82 a 2000, né? E depois teve a desocupação, daí teve aquela guerra com o Hezbollah em 2006, né? E a terra de Israel bíblica, né? Quando você vai ver uns mapas elaborados por esses colonos mais radicais, né, envolve o território do Líbano, o território da Síria, território da Jordânia, teve a conquista das colinas do Golã, né, em 67, né, que é território sírio ocupado até hoje, né, e foi conhecido pelos Estados Unidos recentemente, né, pelo Trump, mantido pelo Biden, né. Então, historicamente, sim, houve uma expansão colonial israelense sobre terras árabes, não somente dos palestinos, né? Isso é importante destacar, né? A presença israelense na região é uma ameaça contra as nações árabes de forma geral, né? Não somente contra os palestinos, né? E teve diversas guerras durante a Guerra Fria, né? Tem um livro muito bom traduzido para o português que chama A Muralha de Ferro, do Abi Shilaim, um historiador israelense excelente. Recomendo muitíssimo, caso alguém queira saber mais sobre esse período histórico, né, que cobre até o processo de Oslo. Mas isso atualmente acho que não faz parte, quer dizer, não faz parte da estratégia israelense. A estratégia israelense expandir o seu território, expandir a judaização sobre os territórios palestinos ainda arabizados, né? E selar acordos de normalização política com o máximo de nações árabes muçulmanas possível, né? Então foi Marrocos, Emirados Árabes, Bahrein, né? O Golfo onde está o dinheiro e onde está o alvo político israelense, né? Não importa mais Síria, Líbano, Egito, isso tudo foi pro buraco nos últimos anos. Iraque, o imperialismo destruiu tudo nos últimos anos, né? O que era o mundo árabe histórico, né? O dinheiro, o poder político, estou sendo irônico, tá, gente? Caso alguém não perceba ironia, né? O dinheiro, o poder político, né? Estão no Golfo, né? E tra lá a estratégia política de Israel atual, né? Tanto que fala-se da criação de uma OTAN do Oriente Médio, né? Que selaria essa aliança política militar de Israel com as nações árabes, né? E seria uma aliança anti-Irã e anti-Qatar, né? Em última instância, mas estão tentando trazer o Qatar para esse lado, né? Isso meio que nos últimos meses começou a se falar disso, né? E uma OTAN significa trocas militares, trocas políticas, trocas econômicas. A OTAN não é só uma aliança militar, né? Enfim, o grande prêmio Israel era a Arábia Saudita, né? É um mercado gigantesco, tem muito dinheiro, muito petróleo, enfim. É aí que é o horizonte. Israel não se preocupa mais com Síria, Líbano, as suas imediações. Está tudo dominado lá. Obrigado, Bruno. Então, a gente chegou à última questão, cara, tá? A da despedida. Que é assim, então. Que é pensar mesmo a agenda da produção intelectual em relação ao campo de estudo sobre a Palestina e as ações do projeto colonial israelense, né? Dentro aqui do Brasil, né? Como é que tu enxerga esse campo de estudos? Como é que tu pensa essa agenda de pesquisa, as potencialidades, né? Porque a gente aqui tem observado, a partir da coordenação do Edson, do Lemay, né? Que a meninada tem feito reflexões bem diversas, né? Inclusive muito interessantes, a mais recente, sobre o ensino de história, né? Pensando os livros didáticos, por exemplo, né? A representação da experiência histórica na Palestina
dentro desse material, né? É uma pergunta, então, bem generalista, mas como tu enxerga a agenda de pesquisa na produção intelectual brasileira, Bruno? Eu acho que na última década cresceu muito o interesse e os estudos sobre Palestina, né? Quando eu entrei no mestrado em 2012, acho que não tinha quase nada, né? Eu lembro de falar com o meu orientador, o professor Genaldo Nasser, para fazer a banca do mestrado, e ele falou: quem a gente vai convidar? Né? Não tem quem convide. Foi a professora Helene Klemecha, que no contexto, talvez fosse a única intelectual no Brasil que fizesse pesquisa sistemática sobre a Palestina. Sobre o Oriente Médio, os estudos do Islã sempre foram, né, fortes de alguma forma, tem sua relevância, quero dizer. Né? Você tem o Paulo Ilu, no Rio de Janeiro, né, e outros intelectuais muito importantes. Né? Você tem pesquisas muito boas sobre migração árabe para o Brasil, né? Isso é uma agenda de pesquisa muito forte, né? Mas isso não é estudo do Oriente Médio. Né? O estudo do Oriente Médio, né, sempre se deu em algum sentido como a partir pelo menos na minha área, né, análise da política externa brasileira para o Oriente Médio, né, ou análise da política externa estadunidense para o Oriente Médio. Né? Nunca foi uma análise das nações, dos povos, das sociedades do Oriente Médio, de Palestina e Israel. Né? E sobre Palestina e Israel, sempre foi dominado pelos sionistas, né? Os estudos, né? Tem um campo vastíssimo de estudos judaicos no Brasil, tem vários núcleos de estudos judaicos no Brasil, aí no Sul tem, na URGS, né? Tem na USP, tem na FRJ, né? Tem em outros locais do país, né? Mas esses 3 são os principais, se eu não me engano. E quando a gente fala de estudos judaicos, não existe estudos judaicos anti-sionistas, né? Toda organização judaica brasileira é sionista. Não existe organização judaica atualmente no Brasil que seja anti-sionista. Existe o que eu chamo de acionistas ou não sionistas, mas que aceita essa hegemonia sionista sobre a política judaica brasileira e não a combatem, apesar de não serem grandes apoiadores do sionismo em Israel. Né? Então, ser judeu no Brasil é sinônimo de ser sionista, basicamente. Isso, quando a gente fala sionista, significa você ser um nacionalista judeu e defender a estrutura israelense, né? Não o governo de Israel, não a ocupação israelense de territórios ocupados, né? Mas ser sionista envolve você se identificar com esse nacionalismo que é, na sua origem, um movimento, um processo de colonização, de assentamento e de expulsão dos palestinos, de destruição da nação palestina. Isso é o que caracteriza o processo colonial e como é o processo colonial sionista israelense. Né? Então, né, no Brasil, isso é muito forte. Né? Acho que a posição... E quando a gente fala que são posições sionistas, né, é o modo israelense de compreender a história. Né? A narrativa israelense dos acontecimentos históricos é hegemônica, né? No campo da história, no campo das relações internacionais, no campo das ciências sociais, né? Então, só que isso, acho que tem havido uma mudança na última década. Eu não sei dizer por quê. Por que tem havido esse crescimento do interesse? Né? Eu comecei nisso em 2012, então eu não fiz essa pesquisa tem um nome esse tipo de pesquisa, esqueci o nome, né? Desse conhecimento no Brasil. Essa pesquisa precisava ser feita, né? Mas tem havido um interesse cada vez maior, né? Por exemplo, eu fiz parte de uma organização chamada FIP, que era National Educational Network for Human Rights in Palestine and Israel, né? A gente fez várias viagens com jovens universitários para a Palestina, né? E o nosso objetivo central sempre foi construir essa contranarrativa, contra-hegemônica e tudo mais, né? E diversos dos nossos membros se tornaram pesquisadores acadêmicos e científicos. Então, eu observo nisso um processo, né? Mas, obviamente, nós somos uma parcela pequena, né, desse processo. O processo ultrapassa nós, tanto que está aí o Edson abrindo o LEMAI, né?
tem nós aqui em São Paulo com o Jesse, né? Tem o Geraldo, né, na Federal do Sergipe com o SEAI, né? Tem no Maranhão o Fábio Bacila Saad com o centro lá que ele está abrindo, tem o pessoal do NB, né? Tem a Franci Rose na USP de Ribeirão, enfim, é uma criação, de certo sentido, uma rede informal. Eu adoraria que se tornasse formal, né? Tem o pessoal da PUC, da PUC de Minas, né? Tem o pessoal da URGS, né? Inclusive, né? Então, acho que tem havido um crescimento do interesse, né? E acho que talvez uma inserção de intelectuais de descendência árabe, não sei, né? Mas não sei se é necessariamente isso, né? Acho que talvez seja que a questão palestina, acho que as juventudes, acho que estão essa coisa de ser de esquerda, né? E a questão palestina é uma questão que envolve a esquerda muito, né? Israel, em certo sentido, teve a sua presença muito grande no Brasil na última década, né? Então, eu acho que tem isso. E acho que a importância de estudar a Palestina significa a gente estudar um caso particular para entender o universal, né? Porque estudar a Palestina me faz entender o Brasil, né? Entender o Brasil me faz entender a Palestina. Eu citei alguns exemplos disso aqui na minha fala, né? Então, permite a gente entender as dinâmicas do racismo, as dinâmicas de dominação e resistência, as dinâmicas do imperialismo e do anti-imperialismo, né? As dinâmicas do colonialismo e do anticolonialismo, as dinâmicas do capitalismo liberal na sua fronteira, né? As dinâmicas da contra-insurgência contemporânea, né? As dinâmicas do orientalismo e dos meios de comunicação. Enfim, acho que exprime várias questões interessantíssimas, né? Para a gente compreender vários processos contemporâneos que vão para além da questão Palestina e Israel, envolvem o Brasil, como guerras, drogas, violência e tudo mais, né? Então, eu destaco essa importância. E, obviamente, né, em última instância, construir uma solidariedade com a causa palestina, né? O Brasil é uma sociedade hegemonicamente pró-Israel, né? Então, transformar o Brasil numa sociedade hegemonicamente pró-palestina seria fantástico, né? Nós temos a intenção de fazer um lobby, eu não escondo o meu lobby em torno disso. Eu acho que o lobby, a abertura em torno dessa praxis é fundamental. Minha pesquisa é militante, minha pesquisa é comprometida politicamente, enfim. E aqui no Brasil isso ainda é possível fazer sem ser perseguido politicamente de uma forma sistemática, como é nos Estados Unidos, como é na Alemanha, como em várias partes do Ocidente, né, onde você dizer o que eu estou dizendo aqui, fazer as pesquisas que eu faço, né? Eu escaparia porque eu sou judeu, talvez, né? Então eu tenho mais poder, né, nessa minha fala pela minha identidade, né? Enfim, faz parte da minha identidade, não posso fazer nada, né? Nasci com ela, carrego ela. Do que os não-judeus, né? Dessa coisa, você não é um judeu, você não sabe do que você está falando, né? Eu falo, eu sou judeu, posso saber do que estou falando, né? Enfim, né? Mas é isso. E muito feliz acho que desses encontros, né? Essas reuniões nossas aqui, tomara que elas se tornem cada vez mais constantes e presentes e que possibilitem o desdobramento de cada vez mais pesquisas, né? E que o Brasil se torne uma referência nesse campo de estudos, né? Porque acho que a gente tem tudo para ser, né? Porque a experiência brasileira diz muito sobre a experiência palestina e vice-versa. Os palestinos querem muito saber do Brasil, querem se aproximar do Brasil, uma referência fundamental para os palestinos de solidariedade, de atuação política, intelectual, né? Enfim, acho que cabe a nós fazer a nossa parte. Ótimo. Excelente, Bruno. Só tenho a agradecer a tua participação hoje aqui nesse evento, nesse bate-papo, nessa entrevista, enfim, que a gente organizou. Já é a quinta edição desse evento que nós organizamos. 4 deles foram dedicados justamente à situação da Palestina. Nós fazemos questão de trazer pesquisadores atualizados em relação a essa situação, a esse processo, o laboratório LEMAI,
né, ele tem como principal foco de estudo justamente a Palestina, a situação do colonialismo, a situação do apartheid, tudo isso. O Lemay vem produzindo, vem desenvolvendo trabalho de conclusão de curso, tendo justamente a história da Palestina como foco, e contamos sempre com a parceria do LAISP, né, do professor Kaiowá. Muitíssimo obrigado, Bruno, pela tua participação riquíssima, interessantíssima. Espero, em outra oportunidade, voltar a contar com a tua presença aqui em mais alguma ação, em mais algum evento organizado pelo Lemay. Eu agradeço, Edson, Kaiowá, obrigado pelas perguntas boas para a gente discutir e refletir. Isso não sempre que ocorre, então eu destaco isso e muito obrigado. Obrigado, Bruno. Numa próxima, quem sabe, tu te vem aqui para a fronteira. Não conhece? Seria divertidíssimo, inclusive. Maravilha. Então tá. Muito obrigado. Valeu, gente. Boa noite.